Bom, pessoal, estamos aqui à distância, mas não menos interessados no nosso conteúdo, não é? Bom, olá Marcos, olá Glenda. Vocês são os meus dois alunos que eu acompanho de forma individualizada na disciplina Fundamentos Ético-Filosóficos e Responsabilidade Socioambiental. Então, como vocês estão basicamente assim no mesmo tipo de metodologia e também a gente está no mesmo assunto, que é sobre o conceito de ética e moral, que a gente deu uma olhada com a Marilena Chauí. E hoje eu vou retomar alguns conceitos e também para poder postar esse vídeo como de boas-vindas para esse período de quarentena, mas que a gente vai atravessar com tranquilidade. Espero que vocês se cuidem. E é isso. Bom, eu não vou querer fazer um vídeo muito longo, eu vou querer fazer vídeos curtos, mas a partir deles a gente pode ir conversando. Eu abri uma sala no Google Class para vocês, mas eu acho que é melhor a gente trabalhar diretamente por e-mails, porque são só 2 alunos, então eu consigo concentrar nossas atividades, continuar de forma individualizada, tá bom? Então vamos lá. Gente, nós vimos, né, tanto com o Marcos quanto para a Glenda, nós vimos alguns conceitos básicos da Marilena Chauí, e com o Marcos eu comecei já a falar sobre o livro da Elisete Passos. O livro da Elisete Passos se chama Ética nas Organizações. Infelizmente, esse meu livro está lá na FABEC. Então, eu não sei se eu vou conseguir acessá-lo e vocês também não. Mas, de toda forma, eu preparei um material das aulas que eu já tinha preparado, né, com a Elisete Passos, e vou traçar os conteúdos no decorrer desse vídeo. Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de o que é ética e o que é moral, as pessoas costumam confundir esses dois termos, que na verdade são conceitos. Conceitos são categorias em movimento para a filosofia. Então, esses conceitos, né, no senso comum, significam a mesma coisa. Mas a verdade é que esses conceitos explicam a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. A origem das palavras são diferentes. Moral, por exemplo, vem de moralis, do latim, que tem a ver com costume, conduta, modo de agir, né? Ela é normativa, ou seja, ela dá orientações, direciona a prática, né? Está muito associado aí à nossa cultura de leis, de grandes leis para serem respeitadas e seguidas, né? Elas, então, no sentido de moral, né, a raiz da palavra moral, de moralis, que vem do latim, quer dizer que ela tem a ver com necessidades sociais, né? Bom, a ética, por sua vez, vem do grego ethos, que significa também costume e modo de agir. Então, qual que seria mais a diferença, se é que existe uma diferença, assim, que isole uma categoria de outra? Na verdade, se a moral tem a ver com os costumes e tem a ver com o ser social, das necessidades sociais, a ética tem a ver com o indivíduo. Por isso que lembra, naquele texto da Marilena Chauí, ela vai falar de consciência moral. Consciência moral é o quê? Consciência moral são essas... como é que eu posso explicar? Consciência moral são essas condutas que nos faz necessárias agir, ou seja, essas condutas que temos que agir em razão de uma ética que nos é construída desde criança, a partir das instituições que a gente vai viver, na escola, no trabalho, na igreja, nas religiões que sejam, né?
Então, tudo isso vai ajudar a construir um ser com certa moralidade. Agora, a ética é uma ética de um sentido mais individual, né? A ética não tem um papel normativo. Ela, na verdade, ela examina a moral, né? Enquanto a moral pergunta o que deve ser, né? A ética pergunta por que se deve ser. E bom, lembrem-se que a Marilena vai falar de consciência moral e senso moral, né? Desculpa, eu acho que eu falei consciência moral como individual. É isso mesmo, tá? Consciência moral como individual. Senso moral tem a ver com aquilo que a gente vai percebendo, né? Que a gente é constrangido cotidianamente, né? Que a gente é colocado em xeque, né, toda hora, são os nossos desafios morais, né, situações constrangedoras, daqueles todos os exemplos que a Marilena Chauí traz no texto, né, se você vê uma pessoa roubando, como é que você faz, alguém traindo, então a gente está sempre atravessando esses dilemas. Gente, a verdade é que esse debate é extremamente antigo. As primeiras pessoas que começaram a pensar sobre isso são os caras que vêm por volta de 400 anos antes de Cristo. O pai da filosofia moral é um cara chamado Sócrates. O Sócrates nunca deixou nada escrito por ele próprio, mas ele tinha um discípulo muito, muito, muito fiel, né, que era aluno do Sócrates na Grécia Antiga, em Atenas, mais precisamente, 400 e pouco antes de Cristo. O discípulo de Sócrates é um cara chamado Platão. Então a gente pode dizer que essa discussão sobre moral tem pelo menos 2.500 anos, tá? E ainda tem os pré-socráticos, ainda tem outros anteriores que eu não poderia colocar aqui porque não faz parte do nosso conteúdo. Mas o que eu quero reforçar é que esse debate é muito antigo. Embora ele seja muito antigo, ele não significa que tenha sido o mesmo debate. Porque se na época dos gregos, né, na história antiga, ética estava muito relacionada à vida pública por causa da época que eles viveram, né, ali na polis grega. Então, estava muito relacionado com, além dos deuses, né, também com uma questão muito profunda do eu, né, de outras explicações sobre o ideal. O próprio Platão mesmo vai desenvolver uma teoria falando que o real, o que realmente existe, é o que está no plano das ideias, e é o que está no plano das ideias que tem uma moralidade. Porque o plano concreto, material para Platão, ele não existe, aliás, na verdade ele vai deixar de existir. Porque tudo acaba, a gente morre, as coisas acabam, viram pó, viram cinza. Então ele acha que toda essa realidade aqui que a gente vive, ela na verdade é leviana, porque a realidade é que está aqui nas nossas ideias. Esse é o Platão. Mas bom, com o passar do tempo, depois dos gregos, a gente vai avançando na linha da história, depois da antiguidade a gente tem um período que é o período medieval, né? A era medieval, que dura até a queda do Império Romano. E nesse período medieval, a Igreja Católica era uma grande instituição. Então a Igreja Católica controlava, determinava, exigia, tudo mais, tudo que tinha a ver com moralidade, tudo que era permitido e não permitido, correto, incorreto, feio, bonito, certo, errado e, sobretudo, né, bom e mal, né? Para autores como Friedrich Nietzsche, depois eu posso escrever essas referências para vocês. Para Nietzsche, por exemplo, é justamente essa a perspectiva cristã que vai
construir uma moralidade baseada no mal e no bem. Ou seja, lembra que a Marilena Chauí vai falar que a gente tem juízo de valor e juízo de fato? O que é o juízo de fato? É quando se diz, por exemplo, no exemplo dela, que está chovendo. Então, se está chovendo, é um fato. Agora, se a gente diz, a chuva é bela, a chuva é bonita, a chuva é triste, aí a gente está adjetivando a chuva. A gente está fazendo um juízo de valor para ser bom ou ruim. Então, o juízo de valor sempre determina aquilo que eu acho que é bom ou ruim. Esse é o maior problema da nossa sociedade, né? A gente emite muitos juízos de valor sem entender que cada um vai ter a sua própria construção e etc. E assim, a sociedade acaba sendo mais intolerante. É um sintoma social importante de se pensar, né? Sobre esse debate sobre moralidade. Mas voltando aqui, juízo de valor, né? Emite aquilo que é bom ou ruim. Ruim, bem e mal, né? Isso para Nietzsche, principalmente, vai ser uma questão muito séria para ser contestada. Uma ideia que vinha desde a Idade Média, porque, voltando, é na Idade Média que é essa ideia de moralidade como a moralidade de Deus que nos dá o guia do que é certo ou errado. Né? E que Deus é o certo, a gente tem um caminho dentro do cristianismo monoteísta. Mas o fato é que essa moralidade aqui no Brasil não existia antes dos portugueses chegarem. Será que a moralidade cristã que a gente carrega hoje como brasileiros é a mesma ou pode ser considerada parecida com a moralidade dos indígenas que aqui viviam antes dos portugueses chegarem? Ou seja, aquilo que os nativos indígenas consideram como bom ou ruim, sagrado, profano, certo, errado, bonito e feio, são os mesmos valores que os portugueses cristãos católicos tinham quando chegaram aqui no Brasil? Claro que não, né? Esses valores entram em choque, né? Então, vamos voltar na linha do tempo. Lá na Antiguidade, quase 3.000 anos antes de Cristo, a gente tem uma discussão do Sócrates e do Platão sobre moralidade e ética. Na Idade Média, essa discussão é filtrada, né? Censurada até pela Igreja Católica, porque aqueles que não concordassem com as regras, aquilo que a igreja considerava como certo e errado, quem não concordasse com aquilo morria na fogueira, era um herege. Então isso vai perdurar durante toda a Idade Média, mas não significa que não tiveram, na Idade Média, pensadores, filósofos que não estudaram sobre a ética e a moral. Sim, temos São Tomás de Aquino, temos Santo Agostinho, né, que vão falar principalmente da fé, né, que a fé seria uma característica importante da virtude boa, né, do homem, né. Passado esse momento da Idade Média, né, tem a Reforma Protestante, a própria Reforma Protestante a Reforma Protestante que foi encadeada por Martim Lutero, né, que era contra algumas posições da Igreja Católica na época, e ele vai fundar o protestantismo. Martim Lutero ele já vai fazer algumas críticas sobre algumas questões morais da Igreja Católica, né? Depois principalmente em relação à questão das indulgências, né? Que eram aqueles objetos sagrados que a Igreja Católica vendia a preços homéricos e tal, dentre outras coisas. E depois da Reforma Protestante, a gente entra numa era que é uma era moderna. Nessa era moderna, a gente tem vários autores importantes também, mas essa era moderna vai trazer como característica principal para se pensar moral e ética
Não mais a partir do que a igreja achava ou dizia achar o que era moral ou o que era ética, mas sim a partir da consciência do homem. É uma perspectiva mais humanística, humanizada para alguns. Um cara chamado Jean-Jacques Rousseau, que era um filósofo da Revolução Francesa, a gente já está na era moderna aqui. O Jean-Jacques Rousseau, ele vai achar que todo homem nasce bom, mas o que corrompe o homem é o meio. Um outro pensador chamado Thomas Hobbes vai dizer que não, o homem tem uma natureza ruim, ele nasce ruim, até as criancinhas dão birra e etc. Então, o que transforma o homem entre bom e ruim é o meio, é o contrário, né? São vários que vão trazer concepções aí na era moderna. Na era contemporânea, que já é mais recente, a gente tem o Friedrich Nietzsche, que ele vai falar que a culpa de tudo é da moralidade cristã, a culpa de tudo, né? A culpa dessa divisão entre bom e mal, ruim, feio, essas polaridades, tem uma raiz cristã. Que o cristianismo, no seu monoteísmo, né, na crença de um Deus só, isso vai divergir com várias outras sociedades, porque até a nossa indígena, né, acredita em vários deuses, né, são politeístas, assim como na África, em outros lugares também. Então, essa perspectiva cristã, né, de criar um dualismo entre bom e ruim, o satânico e o divino, o sagrado e o profano, enfim, isso são construções de uma de até um juízo de valor que vai ser passado por gerações e civilizações e etc. Então, para Nietzsche, a gente só tem uma saída, é a superação desse bem e mal, ruim, bom, feio, bonito. Seria um momento em que a gente atravessaria esse momento, um momento para além do bem e do mal. Eu estava tentando lembrar o nome do livro. Para bem do bem e do mal é o nome do livro do Nietzsche, que ele vai falar que para além do bem e do mal vai vir um tempo, e nesse tempo a gente vai ser um super-homem, né? Übermensch, o nome em alemão. Über vem até do nome Uber, que a gente fala Uber é o super, não, super-homem. Über, super, Mensch, homem. Então, ele acha que a gente vai superar essa moralidade um dia, né? Bom, tentei falar aqui de forma muito simplificada, é mais um vídeo de boas-vindas, isso eu acho que eu já falei com vocês dois de alguma forma, mas fica aí gravado para que vocês possam assistir, dividir em sessões e eu mandarei outro, tá bom? Beijo nos seus corações, se cuidem, né? Vamos cuidar dos nossos idosos também, da nossa saúde. E a gente tá cada um em sua casa, mas a gente tem os meios digitais para se comunicar, tá bom? Abraços, até mais.